tá? A ideia inicial dos papos QSA5 é a gente conversar um pouco a respeito aqui do livro QSA5, Comunicação e Missão Crítica na Era da Informação e do Caos. E nesse livro, a gente busca sempre fazer um diálogo entre o que é operacional e o que é tecnológico. Num primeiro momento, a gente tem uma ideia que são dois mundos independentes, dois mundos que não se conversam. E na verdade, a ideia, né, tanto do livro quanto dessas lives, é a gente aproximar, né, esses dois mundos que, num primeiro momento, alguém pode imaginar que são bastante diferentes, né, tanto o mundo operacional, e quando eu falo mundo operacional, nós estamos falando do pessoal que usa a comunicação crítica, segurança pública, defesa, resgate, quanto na parte tecnológica, engenheiros especialistas, pessoas que pesquisam a tecnologia para servir, né, para este fim. Então, ao longo de 10 semanas, nós vamos reunir aqui 10 especialistas, 10 pessoas muito renomadas, né, dessa área de comunicação crítica e da área operacional. E a cada semana a gente vai abordar aqui diferentes aspectos, tanto da tecnologia da informação, da comunicação, quanto em termos operacionais. Nós já temos aqui algumas pessoas confirmadas, que eu vou falar aqui enquanto o pessoal está chegando aqui, ó. Hoje nós abrimos aqui com muita honra com o delegado Mikalovski, delegado federal Mikalovski. Na próxima semana, nós vamos ter aqui, já confirmado também, o APF Eduardo Bettini, que nos dá a honra também de fazer o prefácio do livro QSA5. Daí, no dia 28, nós vamos ter a Débora Campos Freire, que é uma das maiores pesquisadoras do mundo, quando o assunto é comunicação crítica. Temos também confirmado o APF Newton Ishi, talvez por esse nome o pessoal não lembre, mas nós estamos falando do japonês da Federal. Nós vamos ter também aqui um grande pesquisador, Diógenes Casagrande, coronel do Exército Brasileiro, autor de vários livros, autor de Guerra na Era da Informação, autor de Guerra Irregular, coronel Alessandro Visacro. Nós vamos ter o Luciano Andrade, que é um grande resgatista, um radioamador do estado de Santa Catarina, e também o Major Vitor Bonfim, que é um dos maiores operadores especiais do mundo, né? Quando o assunto é o PESP, todo mundo conhece o Caveira 12, o Major Bonfim. E são essas pessoas que vão estar conosco, algumas dessas pessoas que vão estar conosco ao longo dessas 10 semanas. Quero pedir para todo mundo que está online com a gente, tem que dar o likezinho lá, né, delegado? Para a nossa live ir para cima, né? Para a nossa conversa aparecer para outras pessoas, e outras pessoas também mostrarem lá, terem a oportunidade de ter lá logo no cabeçalho lá do seu Instagram, essa live, né, para a gente poder conversar. Quero agradecer os colegas que já apareceram aqui também, o Robson Negrão Fonseca, que é o nosso responsável da área de comunicações da Polícia Federal em Brasília, que também tem uma participação aqui no livro, em uma das orelhas do livro. Estou vendo aqui o nosso colega Celso Secolo, estou vendo Juliano Sucou também com a gente aqui, dentre outras pessoas que nos ajudam, né, a transmitir, através da sua participação, através do seu like aí, o conhecimento.
Então, finalmente, dada essa abertura, né, eu vou pedir para que o nosso convidado desta noite, aqui, o delegado Mikalovski, se apresente. Né, quero pedir desculpas ao atraso que teve aqui por conta da nossa internet. E vou pedir para o delegado Mikalovski se apresentar. E aí, para o meu público, daí eu vou me apresentar também para o público do seguidor do delegado Mikalovski, e a gente já começa a falar da informação como arma, tanto na guerra da Ucrânia quanto na segurança pública. Delegado Mikalovski, boa noite. Boa noite, professor Luciano Castilho. É uma honra abrir esse conjunto de lives, de bate-papos nessa área tão importante que é a comunicação. Né? Quero me dirigir especialmente aos amigos que estão nos acompanhando, que nos seguem, que fizeram contato aí e que estão participando conosco, outros vão entrar na sequência. Né? Dentre esse meu tempo de polícia, são quase 20 anos na Polícia Federal como delegado, tenho mais de 10 anos na Polícia Militar do Paraná como oficial da Polícia Militar do Paraná. Também me trouxe também muita bagagem, também como profissional, como professor também, durante todos esses anos. Né? Me dirigi também aos meus ex-alunos, e também muitos nos acompanham também nesses trabalhos, né? Que nosso bate-papo é bastante informal, mas tem como foco principal aí o tema que vai ser abordado. Eu também, além de todos os nossos amigos, aqueles também que estão tentando concurso para as carreiras policiais também que nos acompanham, eu quero me dirigir também aos ucranianos do Paraná, que é a maior colônia, o maior grupo fora da Ucrânia que habita aí as Américas, e dizer que nós, descendentes de poloneses, estamos também muito comprometidos com essa ajuda humanitária, com esse apoio que for preciso também para restabelecer a paz e o bem-estar dessas pessoas, tá? Então, meus amigos ucranianos, aí também meu abraço, tá? Fica uma honra abrir esse ciclo de lives, tá? E que, tanto em qualquer instituição policial ou nas Forças Armadas, a informação realmente é um instrumento de guerra, tá? É um instrumento muito importante, é um instrumento que passa por uma evolução tecnológica constante. Isso requer que nós façamos muito investimento, muito treinamento, e que o tema que eu pude também participar com o professor Luciano Castilho também, na formatação desse tema que nós chegamos à conclusão que é de suma importância. Tá? Então, estou à disposição, quero contribuir, sobretudo com a nossa experiência de mais de 30 anos de polícia, e dizer que você que está nos assistindo aí, que vale muito a pena, apesar das dificuldades, vale muito a pena fazer parte das instituições policiais, tá? É isso aí. Muito obrigado, delegado. O delegado chama atenção para um aspecto importante, que é o público que nos acompanha, que busca aí, né, maior bagagem, né, para de repente fazer concursos públicos, né? Eu tenho apostado firmemente, né, e eu tenho visto isso já na repercussão do livro QSA5, que mais cedo ou mais tarde a informação vai ser tema de algum concurso, de alguma redação, de alguma discursiva, dada a importância que esse tema tem se revelado para a segurança pública e também para as instituições de uma maneira geral. Mas nós vamos começar falando de como a informação tem tomado ou tem aparecido de uma maneira mais forte, como ela tem sido determinante nas ações agora na guerra da Ucrânia. Eu começo com uma reportagem que saiu hoje. Hoje, durante a madrugada, alguns homens do exército russo supostamente bombardearam algumas infraestruturas de comunicação 3G, 4G na Ucrânia.
E, e se a gente pensar em termos estratégicos, por que será que isso não aconteceu antes? Por que será que ah, essa, essa, essa ofensiva não aconteceu antes? Vamos lá, se você recuperar aí, né, o noticiário é, da guerra, você vai ver que nós estamos entrando aí na terceira semana, se eu não me engano, de conflito, mas na primeira semana já houve um bombardeio à estação de TV da, da Ucrânia. Supostamente já para neutralizar um pouco da troca de informações ou do recebimento de informações a respeito do conflito para os cidadãos da Ucrânia, delegado. Eu queria perguntar para o senhor como que o senhor vê a, o uso, né, das mídias, né, a serviço do conflito. Certo. Eu acredito que alguns pontos que a gente vem analisando sobre os acontecimentos, essa questão da diferença gritante de informações que há entre o que a imprensa, ela na totalidade, que vem da Rússia, totalmente estatal, né? Ou seja, só se publica, só se divulga o que o governo realmente russo quer. Isso é um ponto, acredito que é um dos pontos mais importantes. E fazendo com que haja uma diferença muito grande em termos de números do que a Rússia mostra e o que a Ucrânia e os outros países acabam mostrando. Né? Por exemplo, quando você fala que tantos soldados russos, né, e eu fazendo um gancho aqui, quando nós falamos soldados, né, é todo o efetivo, porque um general também é um soldado, porque o termo soldado quer dizer aquele que está combatendo na frente de batalha. Né? Tá? Então, quantos militares, quantos combatentes, quantos soldados russos foram abatidos durante a ofensiva russa? Tá? Então, se você comparar os números, tem lá, a Rússia divulga lá 300, 400. Já a informação que vem da Ucrânia já é na casa dos milhares. Tá? Isso incluímos também os equipamentos bélicos também que estão sendo divulgados, também que estão sendo destruídos também nessa ofensiva russa, que é um exército que é uma força armada muito maior que da Ucrânia, obviamente, todos sabem disso, tá? Mas essas informações, elas têm um potencial, essa manipulação de informação, ela tem um potencial muito grande de até abalar o próprio moral das tropas. E também a questão do medo da população, que, frente à divulgação do que vem acontecendo, da demonstração também ao vivo, mais o que vem sendo divulgado, também para que haja uma fuga dos ucranianos do seu país. Tá? Então, em poucos dias, até talvez horas, dias, vamos chegar a 3 milhões de refugiados que estão saindo do território da Ucrânia. Isso só foi maior durante a Segunda Guerra Mundial. Então, já é o maior movimento migratório desde a Segunda Guerra Mundial. Isso é absurdo. Né? Em grande parte sendo recebido justamente, como eu falei, pelos poloneses, que é um país que encontra-se muito arrumado, muito próspero, muito pujante na questão da União Europeia. Tá? Essa estratégia da Rússia de bloquear as informações que não venham dos seus canais oficiais, além de ser uma questão totalmente ditatorial, né? Estamos falando de um ditador, isso aí acaba fazendo com que o mundo receba, então, informações que elas são manipuladas. Então, eu levanto a bola agora também para o professor Luciano também, e nós podemos falar um pouquinho da manipulação de informações. Né? Então, essa manipulação, e fazendo também, talvez, nós, integrantes da segurança pública, fazendo um paralelo também com o que acontece com o crime organizado aqui no Brasil. Tá? Porque dentro das comunidades, vamos dar um exemplo, né? Dentro do complexo Rocinha Vidigal, que é maior que a maioria das cidades brasileiras, lá chegando na casa entre 300 a 500 mil habitantes, fica nesse montante ali, maior que a maior parte das cidades brasileiras, friso mais uma vez. Tá? O que é divulgado dentro dessas comunidades, muitas vezes, são informações manipuladas pelo próprio crime organizado, que detém o controle, muitas vezes, não de toda, seria
não seria correto afirmar, mas de grande parte do território também ocupado e dominado por facções criminosas, né? Então, essa manipulação de informação, porque a questão do crime, o clima e a consequência do crime organizado se assemelha muito à guerra, né? E nós costumamos dizer que nós, integrantes da segurança pública, nós convivemos também num ambiente de guerra. Só que é uma guerra contra o crime organizado, que é uma guerra mais difusa, mas é a guerra do nosso dia a dia, né? Mas é isso aí, professora, a manipulação de informação, que acho que é o ponto principal que direciona essas ações. Quando a gente fala em manipulação de informação, a gente acaba caindo numa lógica que está relacionado ao que nós chamamos de pós-verdade, em alguns casos. Existe um fato e existe uma análise sobre diversas perspectivas sobre o mesmo fato. Então, a informação ela acaba vindo com algum ruído ou com algum olhar que é carregado, às vezes, de intenções políticas, de preconceitos, enfim, de uma série de coisas que surjam, vamos colocar assim, essa realidade. Por isso, quem vai ler lá no capítulo 9 do livro QSA5, tem lá uma citação de Sandra Bramman. Sandra Bramman é uma autora da ciência da informação, que ela conta como a informação vem se transformando, né, a forma de se tratar a informação, especialmente depois dos episódios de 11 de setembro. E ela coloca que informação ela deve ser um recurso para a tomada de decisão. E no livro QSA5 eu coloco essa palavra recurso até em negrito, porque você pode usar essa informação para tomada de decisão, mas ela não deve ser fonte de tomada de decisão, ela é recurso de tomada de decisão. Então isso é justamente uma forma de você se proteger a eventuais manipulações que possam existir, tanto numa operação de guerra, quanto numa operação de segurança pública. Às vezes, delegado, as pessoas tendem a compreender que as decisões somente estão em níveis estratégicos. Se a gente estudar por Chiavenato, né, na gestão, na administração, a gente vai ver que nós temos decisões em todos os níveis, seja no estratégico ou nos níveis táticos, nos níveis operacionais, nos 3 níveis. E quando a gente pega manuais militares que tratam de operações de informação, esses manuais, e a gente reproduz trechos disso no livro QSA5, eles vão dizer que a informação, que um combate, uma operação que envolve informação, ela tem 3 dimensões, 3 perspectivas. Uma dimensão física, uma dimensão humana e uma dimensão informacional. Quando a gente fala de dimensões físicas, nós estamos falando de armas, de coletes, de tanques, do terreno onde acontece o conflito. Quando a gente está falando da dimensão humana, nós estamos falando de todas as questões sociais que envolvem o conflito, desde dos corredores humanitários, a parte de hospitais, até mesmo os embargos econômicos que nós estamos vendo também agora nesse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E nós temos a dimensão informacional. E a dimensão informacional, ela está relacionada à obtenção e produção de informações. E ela também vai ter 3 perspectivas, que é a perspectiva física, a perspectiva lógica e a perspectiva informacional. Na perspectiva física, nós vamos estar falando de toda a estrutura de comando e controle da força, seja no caso da força bélica, numa guerra, ou da força policial, como
o delegado estava falando, né? Toda a questão de comando e controle das forças, né? Equipamentos, rádios, drones, enfim. Aí nós temos a perspectiva lógica, que ela vai trazer todo o conteúdo de informações que vão circular por esses drones, vão circular por essas redes, vão circular pelos meios de comunicação e que são possíveis alvos disso que o delegado está falando, de possíveis alvos de alterações. Isso, né, dentro das perspectivas de combate, a gente vai chegar no ponto que nós temos a possibilidade de guerras eletrônicas. As guerras eletrônicas, elas estão relacionadas à proteção, obtenção de informações, à proteção da sua informação e de eventuais ataques. Então, todo esse fluxo informacional, quando uma força de segurança ou mesmo uma força de guerra, ela pode ter essa possibilidade de proteção da sua informação através de sistemas criptográficos, etc. E no caso ainda da guerra eletrônica, né, tem-se a possibilidade de ataques, os jammers, né, para neutralizar as comunicações do adversário, e ainda a obtenção de informações, né, para tomada de decisão. Isso dentro do contexto de guerra eletrônica. Mas, quando a gente envolve comunicação relacionando com meios sociais, como, por exemplo, a imprensa, como, por exemplo, a falta ou excessos de informação que vão acontecendo, direcionamentos que vão sendo dados, a gente entra num contexto que nós chamamos de combate cibernético. É diferente do eletrônico, porque no eletrônico nós estamos falando fundamentalmente de tecnologia. Na cibernética, nós estamos falando de tecnologia e pessoas. Por quê? Porque você pode ter esse direcionamento de uma informação e ela vai estar relacionada, ela vai atingir as pessoas de acordo com a sua perspectiva cognitiva. Então, assim, é uma informação que pode causar uma sensação, pode causar algo em alguém. E isso é muito utilizado na dimensão humana da guerra. É muito utilizado na dimensão humana também da segurança pública. Então, as notícias, nós vamos ter sempre dois tipos de informação nesses combates. As informações que se produzem para fins de combate e as informações que se produzem a respeito do combate. E elas vão ter diferentes formas de interagir com a opinião pública e assim podem auxiliar, né, ou ainda pode atrapalhar de vez, né, uma ação, seja numa guerra, seja na dimensão de segurança pública. Então, assim, a questão cognitiva é muito relacionada com como as pessoas compreendem o evento. Então, você manipular uma informação a respeito de uma guerra, por exemplo, de um conflito armado numa comunidade, como colocou o delegado, ela vai trazer uma perspectiva de como que as pessoas compreendem aquilo. Isso hoje, né, na era da informação e do caos, ganha em importância, dada a quantidade de informações que se tem. Eu citei no começo aqui da live, né, que somente hoje parece, né, pelo que eu li aqui, está no UOL, né, eu vou depois até compartilhar o link aqui
na minha página no Instagram, está no UOL que hoje, né, que nós tivemos bombardeios em estações de comunicação de dados de celular, né? Por quê? Talvez se fosse feito um ataque mais no começo do conflito, né, poderia comprometer de alguma forma como que o Estado, como que os interesses dos Estados envolvidos acerca da transmissão de informações que pode estar acontecendo a partir, né, do local lá onde está acontecendo a guerra. O senhor me permitiu uma Claro. decisão. E eu estava recordando hoje, trabalhando um pouco, refletindo e trabalhando um pouco sobre o nosso tema. Em 2017, houve um ataque massivo de hackers em cima de todo o sistema ucraniano de informações, telecomunicações, internet e tudo mais. E, na época, não houve uma confirmação por parte do poderio russo sobre a autoria, mas ficou muito evidente que foi a própria Rússia que promoveu, por meio dos seus guerreiros, dos seus soldados também cibernéticos, né, esse ataque. Veja, 2017. Tá? Ou seja, essa guerra foi muito bem preparada. E esse instrumento do hacker, ele foi justamente para não divulgar informações nem manipular, mas no sentido de bloquear informações e causar esse prejuízo até como forma preparatória e como forma de teste para o que nós estamos vendo agora. Então, as preocupações inclusive da OTAN na época, a investigação que foi feita pela OTAN apontou que foi realmente o poderio russo que promoveu esse ataque em 2017, veja só. E hoje nós estamos vendo a materialização e o complemento do que foi feito, não só nessa oportunidade, mas por meio de outras ofensivas, de reforço também de certos dissidentes dentro da própria Ucrânia. Então, essa preocupação é muito grande. Eu tenho falando um pouquinho, né, dentro desse conceito teórico também que a gente está trabalhando, né, que o professor está trabalhando aí também, tá? Mas nós tínhamos por exemplo, na Polícia Militar, quando era oficial, eu trabalhei numa unidade chamada PPGD, Batalhão de Polícia de Guarda. Tem hoje a sede dela em Piraquara. E nós tínhamos um cuidado muito grande, claro que não era perfeito, né? A polícia sempre trabalha dentro de uma margem também muito estreita, mas quando eram feitas escoltas de presos, né, até dentro das suas aulas e palestras, até o professor costuma falar das escoltas que eram feitas dentro, né, no bojo da Operação Lava Jato, nós trabalhávamos com uma contra-inteligência para evitar o arrebatamento de preso. Arrebatamento é você tomar o preso que está sendo escoltado pelas forças policiais, e a escolta é um procedimento que é feito tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Penal, que os agentes penitenciários, né, que chamados agora são Polícia Penal, né? Os policiais militares fazem escolta, os policiais federais também. Então, são feitas um trabalho, muitas vezes, de contra-inteligência que envolve percurso, local, horário. E é muito interessante. Quem não faz parte ou almeja, mas ainda não faz parte ainda de uma força policial, então saiba que esse planejamento é muito interessante. E tão importante quanto a inteligência é a contra-inteligência, aquilo que é jogado, né, como forma também de combate ou para evitar também que a inteligência seja usada contra você. Né? Então, colaborando um pouquinho com essa teorização, né, falando um pouco desses exemplos aí. Perfeito. A obtenção de informação, se a gente trazer isso para o cenário de guerra, ele entra na parte de guerra eletrônica, né? De obtenção de informações, né? Por exemplo, de uma investigação.
Mas um detalhe importante na era do caos é uma perspectiva que ele vem de um filósofo chamado Pierre Levy. Olha só como, na minha avaliação, há um erro até, talvez estratégico, num primeiro momento, né, desse momento de guerra de informação na Ucrânia. Pierre Levy, ele narra que com o advento aí da internet, com aplicativos, enfim, toda essa infraestrutura que nós temos hoje de produção de informação, de conversa, de acesso à informação de qualquer ponto, de armazenamento de dados de várias maneiras. Pierre Levy, ele mostra que com a internet há uma alteração no fluxo de informações, que até o século passado, até o final do século passado, era de poucos para muitos. E hoje ela é de muitos para muitos. Eu dou um exemplo. Por exemplo, se você fazer uma avaliação a respeito da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, você vai ver que a opinião pública ela é mobilizada dessa forma que o delegado federal Mikalovski estava falando, através de jornais, né, panfletos, rádios, emissoras de rádio já a partir dos anos 20, televisão, né, já nos Estados Unidos, na Europa, acontecendo já no final dos anos 40, e quando já se tinha já o final da Segunda Guerra, também de uma maneira bem intensa no Vietnã, mas eram poucas fontes de informação distribuindo informação para muitas pessoas na população. Pierre Levy, ele fala o seguinte, olha, com o advento da internet, nós temos muitas pessoas gerando informação para muitas pessoas. E isso tá muito claro, o pessoal está chamando a guerra aí da Ucrânia de guerra TikTok, né? Eu já vi esse termo na mídia, por conta disso, por conta de não se depender exclusivamente de poucas fontes de informação para a mobilização da opinião pública. São várias fontes de informação. Alguém vai lá num canal do Instagram, por exemplo, né, no Telegram, sei lá, né, e posta seus vídeos, posta suas informações lá, independente de se ter uma grande estrutura de comunicação, de informação por trás. No começo da guerra, os russos bombardearam a torre de TV, né, acreditando, na minha opinião, que isso fosse causar algum impacto na troca de informações. Mas manteve a infraestrutura de internet. Então, continuou-se gerando muita informação a respeito do conflito, dada essa perspectiva de Levy. E isso pode acontecer também na segurança pública, não, delegado? Então, o que acontece se a gente trazer isso para um cenário de segurança pública? A gente pode ter diferentes narrativas sobre um evento, uma operação, e diferentes versões. As versões oficiais e outras versões de diferentes perspectivas. Isso, para efeitos de segurança pública, eu gosto muito de uma citação do Coronel Visacro, que vai ser uma das pessoas que vai nos dar a honra de conversar com a gente aqui no Papo QSA5. Ele deu o seguinte exemplo, olha, uma força policial adentra numa comunidade lá, faz uma operação,
e por algum motivo restam, se aprende arma, se aprende droga, se aprende munição, se aprende radiocomunicadores, e sobram, e no fringir dos ovos lá ainda tem 3 pessoas mortas, vamos supor. Beleza, a força de segurança pode ter ganho, de repente, aquele combate, né, por conta das apreensões feitas, das prisões feitas, enfim, mas não ganhou a guerra, porque no dia seguinte alguém vai lá, bate na porta do pessoal que mora lá na comunidade e manda queimar pneu na rodovia, manda queimar interbairros, como aconteceu aqui em Curitiba. Então, é uma guerra de informação que as forças de segurança precisam estar atentas, né, de como dar esse segundo passo do dia seguinte, né, como mobilizar a opinião pública, né, como são feitas nas guerras, né, delegado? Exatamente. E além, nós temos um componente ainda que acaba sendo intensificado em períodos como nós estamos agora, em período pré-eleitoral, que é a forma também de você divulgar informações também para, no sentido de eleger ou derrubar determinados grupos que estão no poder, serem eleitos ou terem eleições, né? Eu vejo que ainda em termos, fazendo esse paralelo de segurança pública e guerras convencionais entre nações, como se tratou agora, o trabalho em conjunto, temos de informações entre as instituições policiais, né? Dentre as minhas atividades na Polícia Federal, trabalhei muito na fronteira, e a gente acaba trabalhando, inclusive hoje, apesar de estar aqui em Curitiba, e a gente acaba trabalhando também com a temática fronteira também muito, né? Nas fronteiras, nós temos, então, várias forças policiais trabalhando ao mesmo tempo. Polícia Militar, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil, todas trabalhando de uma forma geral. É tentado ao máximo a integração das forças policiais para que haja uma otimização de prevenção e combate à criminalidade, certo? Certo. Mas há elementos, e entre eles, eu cito aqui a questão inclusive da corrupção, que ainda é uma coisa endêmica, é algo que é um dos piores males aí da nossa sociedade brasileira, mundial também, mas no Brasil um pouco acima da média mundial, ou bem mais acima da média mundial, mas ainda é uma meta muito longe de ser alcançada, ainda bem satisfatória, dessa integração em termos de inteligência que direcione uma otimização das forças policiais, né? Então, ou seja, nós temos, às vezes, em cima do mesmo grupo, trabalhando 2 instituições, em termos investigativos, entretanto, não se comutam, não se trocam, não se somam informações sobre esse grupo. Então, ainda há uma dificuldade muito grande. E eu vejo que essa dificuldade, ela tem muito essa questão desse receio do vazamento de informações e, inclusive, essa questão da corrupção policial, né? Eu não sei o que o nosso professor pode dizer um pouco disso, se nós evoluímos nesse cenário, dessa troca de informações, ou ainda estamos muito longe ainda de uma situação satisfatória. Quando a gente fala de troca de informações, nesse sentido que o professor Mikalovski está falando, é muito interessante a gente ter em mente a seguinte linha de raciocínio, tá? Aqui logo no primeiro capítulo no segundo, na verdade, no segundo capítulo de QSA 5, nós temos aqui uma definição, nós temos aqui algumas características
que devem ser observadas na informação para que ela seja, de fato, algo relevante para as pessoas. Então, você precisa analisar a relevância, a precisão, tá? E a confiabilidade e a temporalidade. Olha só, eu gosto muito de falar da precisão. A gente começou o bate-papo aqui falando de ruído, né, na troca de informações. E ruído é tudo aquilo que nos afasta da precisão, de ter uma informação precisa. Muitas vezes as pessoas pensam que ruído é só um chiado na informação, né, a queda da internet e tal, isso é ruído. Não. Ruído é tudo aquilo que nos afasta de ter uma precisão na informação. Todo o nosso grau de imprecisão de alguma coisa é ruído. Então, um problema sério que nós temos na troca de informações, isso lá desde Shannon, lá, né, 1948, é que a informação, às vezes, ela parte da sua origem de uma forma e chega no seu, no seu interlocutor distorcida. Né? Então, com uma vertente diferente, com uma perspectiva diferente daquela que originalmente se queria buscar. E isso é uma característica da era da informação e do caos. Por quê? Porque, como já disse Pierre Levy, se tem várias fontes de informação, fica cada vez mais difícil se eleger qual informação ela é mais precisa e qual é menos precisa. Então, a gente sempre recomenda que busque mais de uma fonte de informações. Não use como uma fonte única, é recurso para tomada de decisão. Não beba de uma única fonte. Então, quanto mais você perceber e buscar mais fontes de informação, você vai ter melhores condições de fazer análises, melhores condições de fazer tomadas de decisão. Muitas pessoas acham que nós precisamos de mais informações para tomada de decisão. Não, nós precisamos de melhores informações. Então, essa é uma perspectiva bem interessante, porque senão nós vamos estar fadados a entrar num descompasso informacional, onde aquilo que a gente tem como realidade, aquilo que a gente tem como informação, está muito longe, né, do fato em si, está muito longe da realidade. Então, essa é uma característica da era da informação e do caos, e que, assim, a gente tem que aprender a conviver com elas e aprender a tomar as decisões melhores, mais acertadas possíveis. A gente busca esse QSA5 pela clareza, pelo melhor entendimento das informações. Um aspecto que eu queria comentar, a gente já vai se encaminhando pro final já da nossa conversa aqui. Eu queria só fazer um breve comentário a respeito ainda do uso, né, da internet ainda na Ucrânia. Alguns sistemas de comunicação se utilizam da infraestrutura de internet para manter a comunicação, mesmo sendo utilizado equipamento de radiocomunicação, ou seja, são rádios via software, rádios que se utilizam da internet para comunicação. E talvez, né, tenha se mantido por algum tempo ainda na Ucrânia essa comunicação, a infraestrutura de internet, para prover esse serviço para suas tropas. Isso é uma tese, digamos assim, que eu tenho. Assim como acredito que foi uma necessidade pontual de se bombardear lá a emissora de TV e se preservar a estrutura de internet até por conta disso também, né? Eu vejo que vamos bombardear a televisão, né, para não divulgar a informação.
mas continua tendo a internet. Então, para que ficou? Para manter a comunicação das próprias tropas. Isso pode se utilizando de DMRs, né, que é Digital Mobile Radio, que utiliza a internet como fonte de informação. A gente vai poder falar um pouco mais sobre tecnologias em outras lives aqui, delegado. Então, nós vamos partindo agora aqui para as nossas considerações finais. Quero agradecer aqui o pessoal que começou a seguir acompanhar o nosso trabalho aqui, né? O Lugares, a Valéria Picussa, o Rude, o José Gouveia, a Maria Maciel, o Hélio José, Juliano Sucova, Nessa Belasson, Ana Paula Broto, Diana Maria, o pessoal que começou a acompanhar a gente aqui ao longo dessa live. Eu vou fazer o seguinte, pessoal que tiver afinzão aqui do QSA5, tá? Nós vamos fazer uma promoção, delegado, de abertura do ciclo de lives aqui, tá? Eu vou postar depois aqui da live aqui um print né, da minha conversa aqui com o delegado federal Mikalovski. E quem estiver seguindo o Luciano Castilho e o delegado federal Mikalovski, tá? Vai comentando, e quem comentar e estiver seguindo o Luciano e o delegado federal Mikalovski e comentar esse print, vai ganhar 10% de desconto só até amanhã, né, no QSA5. Beleza? Então, 10% de desconto para quem comentar o print da live de inauguração do Papo QSA5 e estiver seguindo o delegado federal Mikalovski e o Luciano Castilho. Tá de bom tamanho, né, delegado? Tá certo. Agradecer mais uma vez. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho científico, pelo trabalho acadêmico que o amigo vem fazendo. Tá? Quero aproveitar mais uma vez ao agradecer e me despedir aqui, todos que estiveram conosco aí online, dedicando um pouco do seu tempo, do seu descanso. Muitos, né, acredito eu que a maioria já está no seu descanso em casa. Obrigado pelo carinho de todos, tá? Me direcionar, sobretudo, aqueles que almejam a carreira policial, tá? Sigam em frente. Municipais são carreiras briosas e vale a pena, né? Vale muito a pena, não só pela questão financeira, mas por prestar um serviço tão importante à população que precisa tanto do nosso trabalho, da excelência do nosso trabalho. E também me dirigir mais uma vez e externar a minha solidariedade e vamos continuar fazendo o possível também para ajudar também todos aqueles que são ucranianos, são descendentes de ucranianos. Nós não podemos esquecer nossas raízes. Tá? Uma coisa que nós temos que honrar muito e cada vez mais são nossas raízes. E são pessoas que lutaram muito para nós estarmos aqui hoje, para a gente poder ter estudo, para a gente poder ter comida em cima da mesa, tal. Dependeu muito dos nossos ancestrais lá atrás, que tanto lutaram com tanto pouco e tanto sofreram as agruras de guerras e outras opressões aí que vitimaram essas pessoas, tá? Então, senhor Luciano, mais uma vez, parabéns, tá? Continuamos sempre à disposição e quem não está nos acompanhando aí, quiser, peço também que nos sigam, porque nós estamos aqui para somar, tá bom? Bom descanso a todos, que Deus continue abençoando a cada um de vocês e muito obrigado mais uma vez por terem dedicado esse tempo conosco, que eu vejo que é uma prova de muito carinho essa dedicação, tá? Um abraço e mais uma vez muito obrigado. Muito obrigado, delegado Mikalovski, por ter dedicado um pouco do seu tempo, da sua experiência,
para estar aqui conosco nessa abertura do ciclo de lives Papo QSA5. A gente vai ter na semana que vem, no Papo QSA5, o Eduardo Bettini, agente de Polícia Federal, do GEPOM de Maringá, do COT, do BOP, da CAOP, né, de todas as siglas operacionais da Polícia Federal, pessoal que, como disse o delegado Mikalovski, que almeja participar dos concursos aí, mais uma live que vale a pena. E, relembrando, tá, ao final aqui dessa live, eu vou colocar o print de agradecimento aqui ao delegado Mikalovski. Quem comentar lá no print, eu quero, e tiver seguindo o delegado Mikalovski, e tiver delegado federal Mikalovski e o Luciano Castilho, vai fazer jus a um desconto especial de 10% na sua unidade de QSA5. Promoção de estreia do Papo QSA5. Delegado Mikalovski, mais uma vez, nosso respeito, nosso muito obrigado. Parabéns por toda a sua experiência. Obrigado por compartilhar conosco os seus conhecimentos, né, a tua percepção acerca da informação. Também faço coro com o delegado com relação aos ucranianos, né? Eu digo que os meus filhos são descendentes de ucranianos. Eu não sou, né, mas os meus filhos são descendentes de ucranianos. E a gente percebe, né, o quanto é um povo bastante sofrido e que tem tido muita dificuldade ao longo da história. É um povo que tem uma colônia muito grande aqui no Paraná, aqui no sul do Paraná, né, e que faz diferença no dia a dia da nossa terra. Então, muito obrigado, delegado, muito obrigado a todos que estiveram conosco, muito obrigado pela atenção de todos, pelo carinho, tá? E a gente se encontra aqui no Instagram ao vivo novamente na próxima segunda-feira com mais um Papo QSA5. Muito obrigado, delegado Mikalovski. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado.